Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos fazer uma análise rápida do Bitcoin, mas aqui na descrição você tem tudo que você precisa. Você tem a sala de sinais, você tem também o curso Dominando o Mercado Futuros que está com desconto com a live de ontem, cupom Lua do Japão, 70% de desconto. Veja bem, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico semanal, no tempo gráfico diário, tempo gráficos pequenos também no BTC e ver o que está acontecendo, tá? Então, começando aqui rápido com o gráfico mensal, a gente tem um trap aqui a partir do rompimento desse fundo aqui de 18.700 até o presente momento, tá? Então isso, como a gente tinha muita gente que tinha um stop aqui abaixo desse fundo, fez com que segurasse aqui temporariamente esse fundo, tá? Quando a gente cai para o tempo gráfico semanal, a gente vê exatamente a mesma coisa, tá? Muita gente colocou o stop aqui abaixo dessa agulhada aqui, deixou bem colado o stop, o preço vem aqui, stop essa galera e simplesmente volta no tempo gráfico semanal, tá? A questão é como vai fechar esse gráfico semanal, lembrando que hoje é quarta-feira, a gente tem quinta, sexta, sábado e domingo, tem 4 dias para fechar acima deste fundo aqui de 19.280 dólares, senão a gente vai fazer um fundo descendente, tá? Não considero agulhadas como fundos consolidados, então não tem como falar que isso aqui, ele deu uma agulhada, mas o semanal a gente precisa fechar acima de 19.300 dólares. Se eu botar aqui o fechamento, a gente tem 19.292, seria ideal fechar acima de 19.300 dólares, tá? Senão a gente vai fazer um fundo descendente em candles fechados e aí aumenta a probabilidade da gente dar mais uma porrada para baixo, tá? Então toma muito cuidado aí, beleza? Quando a gente cai, e isso a gente tem também o que? Aqui só para complementar, o RSI que fez um pullback aqui próximo aqui da região da EMA e agora está num ponto de suporte, tá? A gente vê nitidamente aqui, ó, um ponto de suporte. Ao perder esse ponto de suporte, isso aí vai depender do gráfico semanal, obviamente, a gente pode intensificar essa queda lá nos 13 mil dólares, tá? Então toma muito cuidado aí, tá? Gráfico diário do BTC, o que a gente tem no gráfico diário? A gente tem um rompimento dos fundos anteriores aqui, certo? A gente tem 3 fundos aqui que foram rompidos, o de 18.950, a gente foi um pouco abaixo, esse fundo aqui de 19.200 e os próprios de 19.300 dólares. E até que se prove o contrário, a gente está fazendo um pullback de baixa aqui que pode vir até os 19.400, talvez até os 19.500 dólares. No gráfico de 4 horas, a gente pode talvez identificar mais nítido isso que eu vou colocar aqui para vocês. Mas falando em RSI, a gente vê nitidamente uma divergência aqui, ó, tá? A gente tem fundos ascendentes no RSI e fundos descendentes no RSI. Só que quando você olha o tempo gráfico diário, você vê nitidamente um padrão aqui de canal sendo formado, tá? Então a gente tem aqui, ó, aparentemente um canal que está sendo formado nesse momento, beleza? Isso pode fazer com que o Bitcoin ele caia um pouquinho mais para vir retestar os fundos ali de 18 mil dólares ou até abaixo. Então, até que se prove o contrário, a gente está fazendo um pullback de baixa, tá? Ainda está cedo para dizer que isso aqui é um fundo duplo. De repente, no semanal, pode ser que a gente dê uma subidinha aí, tá? Até porque o S&P 500, cara, tá fazendo um engolfo aqui no gráfico diário, mas quando a gente coloca no gráfico semanal, pode estar apenas subindo para fazer o famoso ombro, cabeça e ombro, que normalmente acontece antes de cair, beleza? Então vamos ficar de olho aqui, o S&P 500 pode vir a 4.000, tá? Porque ele bateu, voltou, ameaçou romper, voltou, agora pode fazer isso para ele cair. A gente vai ter o alvo aqui desse S&P 500 lá para casa de perder nesse fundo aí, lá para casa de 3.500 pontos, tá? Então vamos acompanhar aí mais alguns dias, mais algumas semanas. O BTC pode andar de lado, talvez ganhar um pouquinho de força aí nos próximos dias ou nas próximas 2 a 3 semanas, beleza? Não seria nada impossível disso acontecer e tá bem claro aí pra gente, tá bem claro isso aí que tá acontecendo, beleza? Vai ser crucial este fechamento semanal. Se esse fechamento semanal segurar aqui acima deste fundo aqui de 19.200, 19.300,
a gente pode dar uma pernadinha aqui para cima, tá? Talvez voltando para 21, talvez para 22, isso pode acontecer, beleza? Para talvez fazer um topo duplo aqui, a gente não sabe, a gente vai ter que acompanhar. Talvez evoluir aqui para um padrão de acumulação que ainda não tem, a gente vai ter que acompanhar, não tem jeito. Quando eu olho para análise de sentimento, a gente vê que ainda está bem elevado, né? A gente está aqui com 2,43. Alguns contratos futuros foram fechados, mas ainda temos 129 mil bitcoins em contratos futuros. Então ainda é extremamente elevado, quase máximas históricas aí em contratos futuros. Porém, o funding rate ele ficou vermelho, ele ficou negativo. Então isso acabou dando um certo combustível para o BTC dar uma segurada aí nessa região, até um pullback normal, e também para liquidar os shorts squeeze. Só que o que a gente vê aqui? A gente vê que mesmo com o Bitcoin dando essa recuperada, e parece que é um pullback de baixa, a gente ainda tem mais longs sendo liquidados do que short, por incrível que pareça. Então agora, no dia de hoje, 7 de setembro de 2022, a gente tem 12 milhões 754 mil dólares liquidados em long contra 9 milhões de dólares liquidados em short. A gente tem praticamente aí 33% a mais de longs sendo liquidados do que short. Isso mostra que tem muito mais pessoas em long do que short. Mas ao BTC perder aquele fundo ali, muita gente alavancou 50x, 100x, e isso deu combustível para o Bitcoin dar um repique, e a galera acredita que é um fundo duplo, acaba abrindo mais long e o mercado dá seguimento à tendência de baixa, tá? Então, até o presente momento, a gente sabe que o BTC ele pode subir até o toque desta LTB aqui. Então, o BTC pode vir aqui no fundo anterior, 19.500, 19.600, até os 19.700 o BTC tem margem para subir. Tá? Agora, se passar desse topinho aqui, se o semanal principalmente fechar acima do semanal anterior, pode dar combustível para o Bitcoin dar uma pernadinha junto com o S&P 500 que deve subir mais um pouquinho aí, tá? Então vamos ficar de olho, mas isso não significa que simplesmente o fundo foi decretado nesta região, tá? Agora, aquilo, né? Quem acredita que o preço tá bom e o preço não tá de certa forma ruim para uma exposição de longo prazo, porque já caiu 75%, passa a ser totalmente interessante, mas talvez uma montagem de posição. Só que quando eu olho o OBV, e eu coloco aqui o OBV para vocês direto, que é um indicador que eu gosto bastante, que é um indicador de distribuição e de acumulação, no gráfico semanal eu não tenho muita informação, eu não tenho informação, tá? Dependendo de como fechar o semanal nesse OBV aqui, pode mostrar um padrão de que está tentando segurar, um padrão de acumulação, a gente possa dar mais uma pernadinha. Por quê? Porque aqui o BTC pode fazer o ABC de correção, tá? Que é o A, o B e volta no C aqui em cima aqui, tá? Ele pode fazer isso, ou pode vir até um pouquinho mais em cima aqui. Pode fazer o ABC ali em cima para depois ele cair. Tá, então existe essa possibilidade também. O que vai determinar isso vai ser o fechamento semanal. Ah, Samuca, quero fazer um swing trade. Cara, fica de olho no semanal. Se o semanal começar a fechar acima dessa região aqui, talvez possa ser interessante uma exposição. Se você acha que já é válido com uma queda de 75% se expor, e eu repito, não tá ruim uma exposição com 75% de queda, tá? A gente tá agora com exatamente 72% de queda do topo histórico. Aí sim, já dá para começar a fazer alguma coisa ali. Eu ainda acredito que vai vir mais uma pernada de baixa, tá? Mas eu tenho que ser coerente. 24, 23 era loucura comprar, como eu falei. Então o reteste para quem estava querendo uma exposição tá aí nesse momento, tá? Eu não posso falar que é errado você comprar aqui, porque já teve uma queda de 75%. Eu gostaria de ver as coisas um pouco mais extremas, porque eu ainda acho que o pânico ainda não chegou. Então vou esperar mais uma pernada de baixa. Pode ser que não aconteça, por isso que eu estou falando. É bem válido uma exposição nessas regiões para quem é extremamente ansioso, quem não consegue ficar de fora do mercado e tal. É extremamente relevante uma exposição aí, desde que com moderação para você ter caixa caso o mercado vá mais abaixo, tá? Eu particularmente gostaria de um toque aqui próximo dessas regiões aqui, ó, que eu vou deixar de amarelo, tá? Eu gostaria de ver um toque aqui próximo dessa linha amarela aqui para uma exposição mais forte de longo prazo, beleza? Não sei se vai, mas a gente tem nitidamente aqui um padrão aqui que está sendo formado, tá? Que é esse daqui,
esse canal megafone aqui, tá? E ele está tecnicamente se achatando, tá? Então a gente tem aqui, ó, exatamente isso, tá? Então, bom, vamos acompanhar aí os próximos dias, principalmente o fechamento do gráfico semanal e claro, se a gente tiver uma queda perder nesse fundo, vamos ficar de olho no próximo aqui dos 12 mil dólares, que deve ser o melhor ponto, um dos melhores locais históricos para comprar Bitcoin para o próximo ciclo, para a próxima grande bull run, beleza? Então basicamente eu estou de olho essas aqui de cima eu vou deixar vermelhas, tá? Para você acabar não se confundindo, tá? Vermelha aqui e vermelha aqui. E a de baixo eu vou deixar amarela. E a gente tem também essa linha aqui, ó, que é a linha dos rompimentos, tá? São essas duas linhas aqui que eu praticamente estou de olho, tá? Então a gente tem aqui na grande próxima queda, que pode ser daqui a 2 semanas ou 3, a partir da perda dos 14 mil dólares, começa a ser interessantes posições, 14, 13, 12, 11, 10, a partir de 14 já começa a ser extremamente relevante, extremamente interessante, exposições mais pesadas de longo prazo. Samuca, sou totalmente ansioso. Cara, quer comprar? Compra 20%, 30% nessa região. Não é hora de você dar all in. Esse é o meu palpite. Ainda não é hora. Isso aqui pode se evoluir para um padrão de acumulação. Ainda não me mostrou isso. Pode se evoluir para um padrão de acumulação, tá? Então a gente vai acompanhando e vamos pegando os melhores pontos, beleza? Hoje, às 7h30, 8 horas da noite, tem a live fechada de membros, onde a gente vai colocar a planilha aqui de moedas e designar porcentagens e acompanhar os fundos dessas moedas para uma exposição de longo prazo. Se você não faz parte, vem ser membro Baleia Azul, que você não vai se arrepender e você ainda vai ter desconto no curso e desconto na sala de sinais. Valeu, meus amigos? Tamo junto, forte abraço. Nossa live é aberta às 21 horas. Tamo junto, falou, é isso.